E a quem me indaga que forma vaga de amor de amar alguém, eu nada escondo e então respondo como convém. É meu coração na solidão sem ter ninguém. Ronaldo Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje vim discutir o mérito das infâmias espalhadas contra mim e explicar que nenhuma delas caracteriza quebra de decoro. Mas antes é preciso relembrar que estamos na antevéspera do momento em que o Senado não pode se curvar ao sensacionalismo. Depois de amanhã, essa Casa vai votar um projeto de resolução que determina a perda do meu mandato. Se ele for aprovado, será a maior injustiça da história do Parlamento brasileiro. Será injusto porque é inconstitucional, já que desde o início se desrespeitou o princípio do juiz natural e agora se está violando o princípio da ampla defesa. O guardião, o sistema de grampos da polícia, não pode ser superior ao guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Será injusto porque não há provas. Os indícios apresentados foram colhidos ilegalmente, depois vazados de forma criminosa. Será injusto porque houve uma campanha, inédito na monstruosidade do tamanho e da crueldade, divulgando trechos editados dos áudios. Um perito mostrou que há montagens para aproveitar apenas as frases que levariam à minha incriminação. Faltam ser periciados os áudios originais das 250 mil horas de escuta. Será injusto por advir unicamente de pressão, como se a história não estivesse recheada de vítimas, cuja inocência é descoberta depois de estar com a moral destroçada. Quantas pessoas de todas as classes sociais já tiveram sua honra enxovalhada e, quando absolvidas, ninguém se digna a lhes pedir perdão? Quantos políticos têm o seu nome indevidamente usado em acusações, lhes atribuindo as mais absurdas condutas. Depois, nada se prova, ele é absolvido e ninguém repara o erro. Ninguém vai à sua casa falar com a família, que eram injúrias, calúnias e difamações, todas aquelas mentiras ditas do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho. Acusa na capa e publica a errata em rodapé. Denuncia em página inteira e ouve o outro lado em 3 linhas. Destrói as pessoas, sapateia sobre a honradez alheia, inverte o ônus da prova e força para transformar seus equívocos em triunfo sobre os escolhidos para cair. Portanto, é fundamental manter o alerta sobre o precedente perigosíssimo de se cassar um mandato com base em ilegalidades, não do representado, mas do mecanismo que gerou a representação. A origem dos relatórios no Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça, cassando o meu mandato, está em uma representação cujo teor são notícias de jornal. Não especifica onde ou em que eu quebrei o decoro. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional vedam iniciais ineptas. Assim, a representação deveria ter sido arquivada imediatamente. Sua fragilidade é tão flagrante que proporcionou situações bizarras, como a luta da defesa para descobrir pelo que eu mesmo estava sendo representado, e um esforço hercúleo do relatório do Conselho, que, na ausência de provas e fatos, teve de partir para o exercício da imaginação. É difícil rebater em 20 minutos as 250 mil horas de gravações ilegais que foram editadas para me prejudicar. Mas vai dar tempo, porque a verdade é óbvia e está do meu lado. E a verdade é que não quebrei o decoro parlamentar, não cometi ilegalidades, não menti em discurso no plenário do Senado, não percebi vantagem indevida, não pratiquei irregularidades, não me envolvi em qualquer crime ou contravenção. Não conhecia as atividades de Carlinhos Cachoeira investigadas pela Operação Monte Carlo. Enfim, reafirmo a minha inocência e asseguro que estou sacrificado por uma grande injustiça.
Insisto que não há provas contra mim. E estas carnavalizadas pela imprensa são ilegais e foram montadas. Insisto que minha defesa está sendo cerceada, principalmente por causa da pressa exigida pela mídia. Insisto que a representação ao Conselho de Ética está completamente desprovida dos elementos mínimos que ensejariam uma investigação e seria arquivada de plano, não fosse a pressão do noticiário. Insisto que o relatório na Comissão de Constituição e Justiça legitimou a inconstitucionalidade, a ilegalidade e antijuridicidade. Já expliquei tudo isso em detalhe diversas vezes, aqui na tribuna, em depoimento durante 5 horas no Conselho de Ética e em diversos documentos. Não existe explicação para se atropelar a Constituição da República, desfazer do Supremo Tribunal Federal e ignorar que o processo é administrativo parlamentar e, portanto, tem regras. A única base da cassação é dar satisfação para a imprensa, que, alegando-se intérprete da opinião pública, propala a necessidade de me exterminar. O Senado não vai cair na armadilha de me fazer de bode expiatório de uma crise fabricada, como foram tantas outras com tantas vítimas. E é uma crise artificial mesmo. Já rebati ponto por ponto, contestei especificamente, apresentei análise de perito, expus em minúcias os meandros do inquérito, mas ainda que nele as provas não fossem legais nem montadas e que a representação não se revelasse inepta, restaria uma barreira intransponível para explicar a cassação. Nenhuma das acusações configura quebra de decoro parlamentar. O relatório do Conselho de Ética acusa, abre aspas, o senador Demóstenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar, percebeu vantagens indevidas, praticou irregularidades graves no desempenho do mandato, incidindo no disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, inciso 2 e 3 e artigo 11, inciso 2 da Resolução número 20 de 93. De sobremesa, o relatório me chama de boquirroto, gabola e mentiroso. Respeito a opinião contida no relatório, mas divirjo. Converso muito ao telefone, converso até demais, mas boquirroto é o que não guarda segredos, e não fui eu quem violou o sigilo do inquérito resguardado judicialmente. Gabola é o vaidoso, eu só me gabo de gostar de livros e de discos. Mentiroso eu não sou. Invoco de novo o testemunho das senhoras e dos senhores senadores que aqui estiveram de 2003 para cá. Perguntem com quanto deles eu desonrei compromisso. Fui líder de partido e de bloco, fui presidente da comissão principal da Casa, relator de CPIs e de mais de 1000 projetos. Participei de centenas de negociações políticas. Perguntem quantas vezes eu descumpri a minha palavra. Nenhuma vez, em nenhuma oportunidade, seja em votações, em acordos de líderes, em pautas, em eleições. Por isso, não me chamem de mentiroso, até porque não sou. E porque consta no relatório que falei a verdade, porque existe o precedente de que mentir na tribuna é suficiente para cassar o mandato. Ser boquirroto é feio, mas não dá cassação. Ser gabola é ridículo, mas não custa o mandato. Ser mentiroso é péssimo e, mesmo ilegalmente, pode custar cassação. O relator divulgou que eu menti no discurso de 6 de março e que só isso já me valeria a perda do mandato. O detalhe é que não menti em nenhum trecho do pronunciamento, e muito menos nos 2 itens mencionados. Eu não me disse, abro aspas, militante contra a legalização do jogo, fecha aspas, como está no relatório, apesar de eu ser contra. Disse que votei, e aqui repito fielmente o que está no pronunciamento, contra todas as iniciativas de legalizá-lo. E é verdade, o relatório me desenha como articulador do jogo no Senado. Repito a pergunta já feita aqui outras vezes. Qual senador eu procurei para ajudar a liberar o jogo? Que lobista é esse que não pediu voto aos próprios colegas? Não procurei ninguém.
Outra falha do relatório é quanto à amizade. Eu não omiti que era amigo de Carlos Cachoeira. Disse que, abro aspas, apesar do relacionamento de amizade, nunca tive negócios com ele. E é verdade. O relator disse que coloquei o meu mandato à disposição de Cachoeira como se fosse um instrumento dele. Relacionamento pessoal, segundo o relator, foi, abro aspas, um dos pontos que depois ficou comprovado que não era. Fecho aspas, pois seria, abro novamente aspas para o relator, uma relação de interesses, uma relação de negócios, fecho aspas. Para provar que era uma relação de negócios, o relator apontou que eu, abro aspas, recebia presentes, brinde de Cachoeira, fecho aspas. Já admiti que era amigo de Carlos Cachoeira, recebi deles presentes e telefonemas, mas desconhecia as atividades investigadas na Operação Monte Carlo. É, no mínimo, exagero caracterizar a amizade como relação de negócios, porque foi dado presente. Quem ganhou os presentes nada deu em troca por ter ganho. Quem deu os presentes nada ganhou em troca por ter dado. Para ser mais preciso, a geladeira e o fogão foram da mulher de Cachoeira para minha mulher. Havia uma justificativa, o nosso casamento, e isso não trouxe vantagem devida, até porque quem presenteou não foi ressarcido com nada, muito menos com favores do meu mandato. Os dois relatórios do Conselho de Ética e da Comissão de Constituição e Justiça se esfalfam para conceituar quebra de decoro. A dificuldade é porque tentam encaixar os conceitos nas condutas atribuídas, e a busca é vã. Desejam garimpar nas acusações algo que realmente prova que quebrei o decoro, e não encontram. E não encontram porque não existe. Se não fosse a pressa da imprensa e a prensa impressa, seria possível cumprir o rito exigido, esperar que o Supremo Tribunal Federal decida se cometi algum delito. Mas a imprensa quer rapidez no linchamento, ainda que para isso se altere até o significado de quebra de decoro. Uma definição de quebra de decoro é a violação dos deveres de convivência na Casa Legislativa onde atua o parlamentar. Nada tem a ver com suas atitudes fora do Congresso Nacional. Se um parlamentar comete crimes, pode perder o mandato, mas quem decide se ele incorreu em delito é o Supremo Tribunal Federal. É impossível travestir a quebra de decoro para estendê-la além da tipificação contida na Carta Magna. A quebra de decoro é uma irregularidade funcional definida no parágrafo 1º, artigo 56 da Constituição Federal. Percepção de vantagens indevidas e abuso de prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Nada recebi indevidamente, e mesmo que tivesse recebido, percepção não é recebimento. Não se trata aqui de discutir gramática, etimologia, filologia, trata-se de evitar uma injustiça. A expressão perceber vantagem indevida se refere à verba vestimental de parlamentar, que quando paga indevidamente tem que ser devolvida. Receber vantagem é algo totalmente diferente. Pode ser concussão ou corrupção passiva, crimes previstos no Código Penal, não é quebra de decoro. De outro lado, como as prerrogativas do parlamentar são as elencadas no artigo 53 da Constituição Federal, só quebra o decoro o congressista que usa abusivamente do direito de não testemunhar ou prestar informações, de não ser preso, de não prestar o serviço militar, de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e de ter os processos contra si instaurados suspensos durante o curso da legislatura. Qual desses preceitos constitucionais eu agredi? E reafirmo que falei inteiramente a verdade, e o relatório diz que menti. A inviolabilidade de atos ou palavras, opiniões e votos a que se refere a Constituição não é prerrogativa do parlamentar, é pressuposto da democracia. O que o parlamentar fala na tribuna é livre de questionamento, de censura, de análise. Se alguém entender que o que ele disse não é verdade, o entendimento não é do parlamentar que falou, mas da pessoa que interpretou. Em outras palavras, se o parlamentar mentir, é um problema
dele com sua consciência e sua audiência, não com o decoro. Aliás, nada do que o parlamentar diz da tribuna pode ser quebra de decoro. Criou-se esse mito por causa do precedente utilizado para caçar um senador no ano de 2000. A diferença é que eu não menti. Ninguém deve mentir. Senador não deve mentir, mas se mentir não se configura quebra de decoro. A tribuna é inviolável segundo a própria Constituição. E tentaram colocar isso porque não conseguiram provar nada contra mim do que me foi acusado.